Olá, hoje 29 de julho de 2024, voltamos ao nosso bate-papo. Nas conversas anteriores eu falei da infância, da adolescência, e agora eu quero falar da juventude minha e dos meus irmãos contemporâneos de juventude. Eustáquio, Marlene, Marilene, Paulo um pouco mais novo, mas foi embora com muita dificuldade de toda sorte, mas a juventude é sempre uma fase alegre da vida de qualquer pessoa. É a época que a gente tem sonhos que parecem às vezes muito distantes, mas a gente ousa sonhar. Então era a época assim animada, época da Jovem Guarda, época dos hi-fi. A gente vivia procurando onde vai ter um hi-fi hoje. Então era uma época alegre. Dinheiro curto, sonhos grandiosos, mas a gente ia levando. E foi nessa época que, primeiro, casou-se a Marilene. A Marilene conheceu o Duda. Edir, não. Macedo. Depois eu vou Edir Macedo é outro cara, é o da grana, da Casa da Moeda. Mas é o Duda, tá, depois eu vou me lembrar. Então, o Duda era meu colega, saíamos juntos, íamos para as festas, aprontávamos. E um dia o Duda foi comigo até a casa da minha mãe e lá conhece a Marilene. E dali inicia um namoro que veio a dar em casamento. Foi o primeiro casamento da nossa casa, da casa da minha mãe. E aí depois o Eli, a Marlene. O Eli era meu colega de alfaiataria, Eli é alfaiate também como eu. E o Eli, o Natal eu tomo um pileque e o Eli vai me levar em casa. E lá ele conhece a Marlene. E dali também engatam um namoro e vem a se casar. E depois o Eustáquio conhece a Leia, começam a namorar e também se casam. Do casamento da Marilene com Duda, nasce a Simone e a Beatriz primeiro, Simone depois. E depois o Marcelo, mas Marcelo já de outro relacionamento dela. O Duda morre muito cedo, assassinado, e a Marilene cria as filhas sozinha. Depois ela tem um relacionamento e nasce o Marcelo. Da Marlene nasce a Patrícia, minha afilhada, depois a Cristiane, depois Janaína, e o mais novo de todos, o Luciano. O Eustáquio tem três filhos, o Carlos Alexandre, a Alessandra e a Tatiana. Mas então, daí, quanto a mim, eu já falei, né?
relacionamento, do casamento com a Lucy. Nasceram 2 filhas, a Luciana e a Ana Lúcia. Mas eu sei que foi uma juventude assim, alegre. Um fato que eu me lembro, que volta e meia me vem à minha mente, foi certa ocasião a minha mãe, aquelas brigas com meu padrasto sempre aprontando, muita bebedeira e tudo mais. E minha mãe coloca os 2 filhos menores num colégio interno. Esse colégio era lá em Rio dos Índios, em Rio Bonito, um orfanato de crianças pobres. E cheguei lá visitar eles, uma visita no domingo, muito triste, aquilo para mim foi muito triste. Para nós todos, ao visitá-los, era muito triste. Mas um belo dia, bate na nossa porta uma pessoa com um recado. Olha, é para ir lá buscar o garoto que ele está chorando de dor sem parar. Era o Juca. Foi o Paulo e o Juca internados lá. E aí, minha mãe foi lá buscar o Juca. E o Juca realmente chorava sem parar. Minha mãe, nessa ocasião, trouxe os 2. O Juca chorava sem parar. Aí veio para o Hospital Antônio Pedro. Era o único recurso que tínhamos, né? Pessoa pobre, sem condições de levar para uma clínica particular, batia no Antônio Pedro. Aliás, o Antônio Pedro tem história lá. Nasceram muitos dos meus irmãos, o Juca, a Gracinha, o Jorge, o Alexandre, o César. No Antônio Pedro também meu pai morreu. Então é um hospital também que nós temos histórias ali. Nossa vida passa por ali. Boa parte da nossa vida acontece ali. Desfechos alegres, outros tristes, mas ali é o palco desses acontecimentos. Mas então, minha mãe trouxe o Juca para o Antônio Pedro. No Antônio Pedro, era uma sexta-feira, o dia todo, o garoto sentindo fortes dores, gritando sem parar. E lá para as 9 horas da noite, 8 horas, 9 horas da noite, os médicos chamaram a minha mãe e disseram, olha, fim de semana não temos muito a fazer, só leva o garoto para casa. Na segunda-feira a senhora traga ele que vamos formar uma junta médica e vamos operar o garoto. E aí, eu e minha mãe, para pegar o ônibus, o último ônibus era o Venda das Pedras, pegava lá na rodoviária Roberto Silveira, que era a rodoviária interestadual, ainda é até hoje. E aí, chegamos lá, o ônibus tinha saído. Aí, peguei um táxi, fomos cercar o ônibus, lá na Alameda conseguimos cercar o ônibus. Era o último ônibus que levava a gente para Marambaia. Aí chegamos lá, tá? Garotos sentindo dores. E aí é sábado sempre era alegre, as garotas arrumando a casa, porque os namorados iam visitá-las. Sempre tinha aquela animação. Casa de jovem é sempre uma casa animada. E aí, de repente, era um loteamento, né? Bate no portão, bate palma. Fomos ver, era um casal. Era um casal já de idade. Já um casal considerado terceira idade. E aí, eles perguntam sobre um terreno que eles foram ver. Aí
nós falamos, não, o corretor era aí numa casa abaixo, era a casa do Tiadão. O Tiadão era o corretor e tinha o mapa do loteamento. Mas aí eles perguntam, eles indagam, fazem a seguinte indagação: tem alguém doente na casa? Aí dizendo, sim, tem o irmão nosso. E aí o casal manifesta o desejo de ver o garoto. Pois não, levamos eles até o garoto. Eles olharam assim, passaram os olhos no garoto assim rapidamente, não fizeram nada mais. Não impuseram mãos, não fizeram nada. Fomos para a salinha modesta da nossa casa, e ali eles propuseram que dessemos as mãos e a senhora, a esposa desse senhor, do casal, ela começa a profetizar sobre cada um de nós. Me lembro quando ela se dirigiu para Marlene, minha irmã, ela disse, minha filha, olha, tira essa ideia, tira esse pensamento da sua cabeça. Pobre também tem direito a ser feliz. Não sei o que passava na cabeça da minha irmã, mas me lembro como hoje. Cheguei a perguntar a ela, mas ela disse, não se lembra disso, não se lembra desse ocorrido, não se lembra desse casal. E aí, dirigindo-se a mim, ela disse, você é um homem de portas abertas. Gente, eu tinha 18, 19 anos. Com 19 anos a gente não quer lá saber muito o que é isso, não. A gente não está muito atento a essas coisas, mas isso ficou gravado na minha mente. E de repente, termina lá aquele momento da oração. E aí minha mãe chega com a bandeja, com um cafezinho para servir para as visitas. E aí fomos procurar, cadê eles? Aí fomos lá fora, no portão, olhamos para baixo, para cima. Da rua nem sombra daquele casal. Isso nunca me saiu da mente. Naquele momento, ainda jovem, não me ocorreu o que é isso, portas abertas. Mas ao longo da vida eu fui entendendo isso. A minha ida para Brasília, assim, aquela transformação que aquela minha ida para Brasília ocasionou na minha família, né? As coisas boas que aconteceram na minha família. Então isso nunca me saiu da cabeça. Mas, de um modo geral, foi uma juventude alegre, com todas as dificuldades, com todos os problemas, mas foi uma juventude alegre. A juventude da jovem guarda. Então era um momento alegre da nossa vida.